Dia, vamos começar orando. Pode chamar. Deus Santo, nessa manhã nós possamos lembrar mais uma vez do Seu infinito poder, da Sua infinita bondade em trazer pecadores a Ti, Senhor. E venhamos aprender mais uma vez como a Sua graça é preciosa e como a forma como o Senhor escolheu salvar pecadores é maravilhosa, Senhor. Curva os nossos corações à Sua palavra e venhamos ser enriquecidos mais pela beleza do Seu ser, manifesto na Sua Escritura. Em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos estudando os módulos das doutrinas da graça. Já caminhamos bastante. Nós já vimos sobre a depravação total, que em resumo nós podemos dizer que começa com a pergunta: o que é o homem? Nós podemos partir falando que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que o homem foi dotado de sabedoria, de poder, ele recebeu tudo aquilo que era necessário para a obediência a Deus, mas ele se rebelou. Essa rebelião é considerada tão grande que a gente fala que o homem caiu. O homem se rebelou de uma forma tão grande contra Deus, que o estado que ele era diante da presença de Deus, para o estado que ele se tornou de miséria e corrupção, a gente só pode falar que o homem caiu de uma altura tão grande que toda a influência espiritual, todo o seu ser que deveria se tornar para Deus, agora ele se torna para si mesmo, e o homem não pode e nem mesmo quer obedecer a Deus. Nós vimos que essa corrupção é tão grande que toda a parte espiritual, todo o querer, todo o desejar do homem quanto a Deus foi destruído. As Escrituras dizem que o homem está morto em seus delitos e pecados. Nós vimos também que Deus não foi pego de surpresa quanto a isso. Nós vimos que antes da criação do mundo, antes de Deus criar o universo, antes dele mesmo criar os anjos, ele propôs em si mesmo, para a sua própria glória, para tornar seu nome conhecido, elegeu um povo para si, e essa escolha que ele fez não partiu de nenhuma das características que esses escolhidos teriam. Ele não pensou que os homens exerceriam fé, ele não procurou para saber se os homens seriam santos, ele não olhou para ver quais seriam os pecados que os homens cometeriam, mas ele, na sua própria glória, por livre e espontânea vontade, para tornar Cristo glorioso diante dos homens, ele escolheu um povo particular, e o objetivo dessa escolha foi fazer com que esse povo fosse santo e irrepreensível, que esse povo fosse feito à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Nós vimos também que a forma pela qual Deus escolheu que esse povo que ele escolheu para si viesse, fosse por meio da morte de Cristo. Nós vimos que a vinda de Cristo, a vinda voluntária de Cristo, é também de acordo com a eleição, e todos aqueles que Deus Pai deu ao Filho, é por esses que Jesus Cristo morre, e que a morte de Jesus Cristo é tão eficiente, é tão eficaz, é tão poderosa, que perdoa todos os pecados que esses escolhidos cometeram, cometem e vão cometer. Esse grupo é tão certo, é tão definido, que não pode ser acrescentado um e não pode ser tirado um. A morte de Cristo, ela é infinitamente poderosa para perdoar pecadores. E não só o perdão dos pecados foi conquistado na morte de Jesus Cristo, mas por ele ser Deus e por ser ele homem, ele se torna o mediador entre Deus e o homem, e nele a gente pode encontrar fé, justiça, santidade, santificação, tudo que é necessário para a vida cristã, a gente pode encontrar, porque foi conquistado na morte de Jesus Cristo. Hoje, a gente vai tratar sobre o ponto muito importante: como essas coisas vêm até nós, como essas coisas tão grandiosas, como que Deus torna efetiva e manifesta o seu plano glorioso, e é por meio da sua graça irresistível. Antes de
entrar em si sobre a graça irresistível, a gente precisa fazer olhar na história de como essa doutrina se tornou firme. A gente vê nas Escrituras que é manifesto que a graça de Deus para converter o pecador é irresistível. Nós vemos pela história da igreja diversos pregadores falando do poder de Deus em converter os homens, mas chegou um ponto na história em que tentaram se opor a esse pensamento, e daí sim, homens, ministros do Evangelho, sentaram, estudaram e falaram, não, sim, a graça de Deus é irresistível. A gente pode começar de uma ilustração de que se antes dessa controvérsia e depois da reforma, nós fôssemos para qualquer igreja na Suíça, na França, na Hungria, na Polônia, na Holanda, e sentássemos domingo de manhã para ouvir o que estava sendo ensinado nas escolas bíblicas, nós veríamos o ministro vindo com o seu livro catequético, um livro de perguntas e respostas, a forma como eles ensinavam a congregação, e ele abriria e ele ensinaria as pessoas. Se a gente tivesse sorte de chegar no 25º domingo em que ele estava fazendo isso, nós veríamos a seguinte pergunta: visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? A pergunta que ele responderia, ele ensinaria à congregação é a seguinte: vem do Espírito Santo, que a produz em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Está no Catecismo de Heidelberg, no domingo 25, a pergunta 65. Se a gente quisesse confirmar mais o que a igreja cria naquela época, e nós pegássemos o livro da confissão, o que essa igreja crê, o que essa igreja aqui na Holanda, na Suíça, na França, o que a igreja que se diz protestante, que diz que as escrituras é a base de fé e prática, crê. Nós poderíamos abrir na confissão belga, no artigo 22, e nós leríamos a seguinte afirmação: cremos que para obtermos verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração verdadeira fé. Esta fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, apropria-se dele e nada mais busca fora dele. Por toda as igrejas que se diziam protestantes, que criam que as escrituras era a base de fé e prática dela, era unânime a afirmação de que a salvação era uma obra do Deus Trino e que o homem não fazia parte desse processo, a não ser o seu pecado que tornava isso o caminho. Por todas as confissões que foram feitas para ensinar a igreja e para estabelecer o que as igrejas criam, era sempre dito que Deus era soberano no seu decreto de eleição, que ele escolhia segundo a sua própria glória, que Jesus Cristo morria de uma morte eficaz para trazer todos aqueles que o Pai deu a ele, e que o Espírito Santo atraía de uma forma irresistível essas pessoas por quem o Pai escolheu e o Filho morreu. A grande questão vem quando um grupo de remonstrantes, de ministros do Evangelho, se reúne e fala assim, não, o pensamento não é esse. Nós precisamos corrigir o que diz os nossos catecismos, as nossas confissões, nós precisamos corrigir diversos erros que se encontram nesses artigos de fé. E foi daí que surgiu o Sínodo de Dort, onde as igrejas se reuniu para ver, de fato, o que as escrituras ensinavam. Esse grupo que contestava a igreja, eles eram chamados de remonstrantes, eles eram discípulos de Jacó Arminius, que cria em pontos diferentes do que era crido em todas as igrejas reformadas da época. E antes da gente entrar no artigo 4º, que eles afirmavam que a graça de Deus poderia ser resistida, o Cássio ele quer dar um comunicado sobre os... Espero um momento oportuno. Bom dia a todos. Eu queria só pedir um favor, eu vou passar essa listagem, ela está mais atualizada, a gente já digitalizou tudo, então eu queria que você que tem vindo, desse uma conferida se o seu nome está aqui e acompanha para ver se as marcações estão corretas, para a gente dar uma atualizada, e se o seu nome não estiver, você veio em bastante aula, por favor, coloque aqui que a gente vai atualizando para registro, tá bom? É dúvida? Aí eu vou passar com a canetinha, vocês devolvem para mim no final. Então, esse grupo de ministros, eles eram pregadores,
eles também eram presbíteros, também tinham as suas igrejas onde eles ensinavam. Eles falavam assim, não, determinados pontos das nossas confissões de fé, dos nossos catecismos, aquilo que nós ensinamos para as igrejas hoje em dia, ele é diferente das Escrituras. Um dos pontos que eles afirmavam, o artigo 4º, a gente pode ler, eles dizem a seguinte questão: a graça de Deus é o começo e a continuação e o fim de todo o bem, de modo que nem mesmo o homem regenerado pode pensar, querer ou praticar qualquer bem, nem resistir a qualquer tentação para o mal, sem a graça precedente ou preveniente, que desperta, assiste e coopera, de modo que todas as boas obras e todos os movimentos para o bem, que podem ser concebidos em pensamento, devem ser atribuídos à graça de Deus em Cristo. Mas quanto ao modo de operação, a graça não é irresistível, porque está escrito de muitos que eles resistiram ao Espírito Santo. Um dos pontos que eles estavam contestando, se a gente for ler, a gente pode até começar a concordar com diversos pontos do artigo, como que a graça é o começo e a continuação, é o fim de todo bem, e que o homem por si mesmo não pode gerar qualquer bem, e que todo bem que o homem pratica tem que ser atribuído à graça de Deus que opera nele. A gente pode concordar com isso. A grande questão e controvérsia desse ensinamento é que eles falavam que o modo pelo qual Deus operava no homem, o homem poderia resistir. Era necessário que o homem cooperasse de certa forma para que o processo de salvação fosse concluído. Então, eles criam que existia uma graça que, antes de regenerar o homem, capacitava ele a tomar determinada escolha. Eles afirmavam assim, o homem é morto em seus delitos e pecados. Eles afirmavam isso também. Mas a grande questão é que, antes dele ser regenerado, Deus opera uma graça prévia que faz com que ele possa exercer seu livre-arbítrio e faz com que ele possa escolher a salvação ou que ele possa continuar no seu estado de condenação. O próprio Jacó Armínio, que influenciou esses pastores, ele dizia o seguinte: a controvérsia inteira é reduzida à solução da questão. A graça de Deus é uma força inevitavelmente irresistível? Essa é uma coisa que a gente precisa pensar. E a gente precisa primeiro olhar em Atos 7, que é onde eles usam como versículo base para o argumento deles. Em Atos 7, quando Estevão tem que dar testemunho daquilo que ele cria perante o Sinédrio, ele começa falando a história do povo judeu, ele começa falando da operação de Deus no meio daquele povo, e no finzinho, quando ele está concluindo a sua mensagem, ele fala assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Isso, né? Como que a gente pode pensar aqui? Só que a grande questão não é em si desse argumento, porque pensa, se eles falam que é necessário que o homem exerça o seu livre-arbítrio e que Deus tire o homem desse estado de morte para que ele possa exercer seu livre-arbítrio para ver se ele vai ser regenerado ou não, a grande questão desse texto é que aquilo que é ensinado, que Jesus Cristo é um cavaleiro, que ele não entra no coração sem o homem querer, que o Espírito Santo é super delicado, cai por terra, porque se a gente for levar segundo o argumento deles, aí não é porque o Espírito Santo está sendo um cavaleiro, mas porque ele está sendo impotente e incompetente em vencer a vontade humana. Se esse versículo, de fato, diz que a operação de Deus pode ser resistida, não está falando que é porque Deus é um cavaleiro que ele vai respeitar a vontade do homem, mas está falando que Deus não tem força, que Deus é incapaz de que, mesmo que opere com todo o seu poder, curvar a vontade humana a ele. Porque se Deus está disposto e o Deus que abre o mar e que faz todas as coisas, ele não consegue vencer a vontade humana,
Então, a gente precisa ir para aqueles trechos que falam que quem é que pode resistir à sua vontade, que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, que ninguém pode impedir, a gente precisa acrescentar, o homem pode. Porque se Deus tenta operar no coração do homem, e o homem consegue impedir, e consegue sobrepujar, rejeitando e vencendo o Espírito Santo, então a gente tem uma questão mais séria do que simplesmente se a graça é irresistível ou não, mas se Deus é onipotente. Porque se o homem criado por ele tem tanto poder quanto ele, a gente vai entrar num sério problema quanto às Escrituras. A gente vai entrar num sério problema quanto à própria razão da fé. Porque se o homem também compete em força com Deus, a gente vai precisar rever tudo aquilo que a gente crê. Mas não é exatamente isso que o trecho está falando. E graças a Deus, a Bíblia não é uma caixinha de versos, mas ela é um discurso. Estevão está fazendo um discurso. E torna muito mais claro o que Estevão está falando na continuação. Ele fala assim, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. O argumento de Estevão em nenhum momento para, por todo o seu discurso, para sequer supor que o Espírito Santo estava operando no coração do povo de Israel e que o povo de Israel, por toda a sua história, estava resistindo. O Estevão está trabalhando que Deus sempre operou chamando homens para tirar o povo, para libertar o povo, e que o povo se rebelou. Ele começa falando, por exemplo, de José, que José teve uma visão que ele seria grande, os irmãos se rebelaram contra José, que estava agindo segundo a vontade de Deus, e mandaram ele para o Egito. A gente vê que depois, quando eles estão no Egito, Deus levanta Moisés e unge Moisés e chama Moisés para libertar o povo, e o povo se rebela e se levanta contra Moisés, e faz isso diversas vezes, e depois Deus lembra que ele enviou diversos profetas ao povo, e que o povo se rebelou contra os profetas, mas em nenhum momento Estevão está falando que na história do povo judeu o Espírito Santo bateu na porta, chamou, operou nos corações, lutou, tentou manobrar, mas os homens sempre foram mais fortes, sempre foram mais duros e sempre foram mais resistentes. O que Estevão está falando é que o povo de Israel, por toda a sua história, resistiu ao Espírito de Deus que era manifesto nos seus profetas. Os profetas anunciavam o Evangelho, anunciavam as grandezas de Deus, e eles estavam cheios do Espírito Santo e anunciavam que viria o Cristo e o que Cristo faria, e o povo se rebelava contra eles. Então nós podemos ver como eles perseguiram Jeremias, como eles perseguiram Isaías, Ezequiel, mas o discurso de Estevão, esse versículo não pode ser uma base para falar que quando o Espírito Santo está operando para salvar pecadores, ele pode ser vencido. O que esse versículo está falando é aquilo que a gente entende como o chamado geral do Evangelho, é aquilo que Deus faz por meio dos seus ministros. Então, a gente pode ver esse chamado geral, como, por exemplo, na grande comissão em que Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou então, em 1 Coríntios 1, no versículo 23, que diz: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O chamado geral é a responsabilidade de todo ministro do Evangelho, é a responsabilidade de todo aquele que foi convertido a Jesus Cristo, que é o dever de tornar conhecido as grandezas que Deus faz, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas. É nosso dever, daqueles que depositaram a confiança em Jesus Cristo, anunciar que Deus é infinitamente justo nas suas ações, que o homem se rebelou contra Deus, que é a forma de bondade, que é a fonte de toda a graça, e que ele se tornou tão corrupto que ele é incapaz de, por si mesmo, apresentar a justiça que é devida, mas que ele vai pagar pelos seus pecados, porque Deus não vai deixar impune os seus pecados, e que Deus, que não tinha responsabilidade alguma, que não tinha qualquer dependência, ele ofereceu em graça Jesus Cristo,
e que por meio de Jesus Cristo, todos aqueles que depositarem a confiança naquilo que Jesus Cristo fez, na sua morte e ressurreição, vão receber perdão dos pecados. A forma pelo qual Deus propôs que pecadores quitassem a dívida infinita que têm é por meio da morte de Jesus Cristo. Esse é o chamado geral. Nós precisamos tornar conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. A grande questão é que nós vimos que Estevão atesta que o povo de Israel era um povo duro. O povo de Israel foi um povo que resistiu continuamente contra todos os chamados de arrependimento que eles receberam. E não é diferente no Brasil, e não é diferente no mundo em que vivemos. Todas as vezes que anunciarmos o Evangelho vai ser resistido, e aqueles que quiserem anunciar o Evangelho serão perseguidos. E se depender de nós mesmos, se for simplesmente o ministro do Evangelho estudando, preparando o sermão, organizando a mensagem, se for simplesmente aquelas pessoas que querem anunciar o Evangelho, orando, estudando, passando vergonha porque ainda não tem toda aquela habilidade de anunciar o Evangelho para aquela pessoa que você para na rua, se for simplesmente isso, então o que a gente chama de chamado geral precisa ser chamado de chamado inútil, porque não vai servir para nada. A gente vai simplesmente falar e eles não ouvirão. E daí a gente vem para um problema que não é da época da reforma, mas é atual. As pessoas, por verem como as pessoas resistem ao Evangelho, elas criaram o seu próprio chamado eficaz. Elas criaram a sua própria graça irresistível. Elas colocam gelo seco na igreja, elas colocam uma música alta, um solo de guitarra, elas colocam um cachorro quente depois do culto. A forma pela qual as pessoas são anunciadas ao Evangelho não é mais simplesmente que você precisa ouvir aquilo que Deus diz e que você deve se curvar a Deus, porque Deus é grande e é digno de adoração. Não é mais segundo aquilo que as Escrituras dizem, mas vamos num lugar maneiro, com pessoas legais, super para cima, que são iguais a você, têm o mesmo pensamento que você vai curtir muito. Esse é o chamado que as igrejas têm feito hoje em dia. As igrejas têm abandonado o Evangelho de Jesus Cristo, a forma pela qual Deus quis que o seu povo tornasse o nome dele conhecido, e tem colocado diversas outras coisas que eles acham que são muito mais irresistíveis. A nossa posição, mesmo diante da dureza do homem, nunca pode ser optar por outro método senão aquele que Deus propôs. Então, é preciso ficar claro que quando a gente anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, nós somos como aquele soldado sírio que lança uma flecha a esmo, a flecha sai voando e acerta bem no meio da armadura do rei, e o rei sai sangrando. A pregação do Evangelho, que é o chamado geral, é uma pessoa parar diante de todos os homens, sem saber de onde eles vieram, para onde eles vão, mas sabendo que eles são pecadores e que eles precisam se voltar a Jesus Cristo, e tornando isso claro. E o Espírito Santo operando efetivamente naqueles por quem o Pai amou antes da eternidade, por quem o Filho amou e morreu eficazmente, o Espírito Santo opera nesses, assim como a flecha atingindo a dobra da armadura do rei, e faz com que eles sangrem, e faz corações duros se voltarem a ele. Então, a forma pelo qual Deus quis que o seu povo anunciasse não é uma forma inútil, mas é uma forma gloriosa, porque a gente pode falar junto com Paulo que nós somos ministros, como se Deus por nós rogássemos, nós rogamos aos homens que se reconciliem com Deus. O chamado geral também é um chamado glorioso, mas ele é ineficaz para operar no coração do homem. Ele é ineficaz de que, se por si mesmo, torne o coração do homem para Deus. E é por isso que a gente chama de chamado irresistível, aquele que o Espírito Santo faz, aquele que o Espírito Santo, em amor, traz aqueles por quem Cristo comprou. Então, a gente pode ver, por exemplo, em Atos 16, que diz: e uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O chamado que a gente diz por eficaz é aquele que o Espírito Santo vai operar no coração daqueles por quem o Pai amou, por quem o Filho morreu. O Espírito Santo vai trazer, e o Espírito Santo é invencível na sua obra. Ele vai trazer. A gente pode ver em Romanos 8:30 que diz: aos que predestinou,
a esses também chamou. Então, é impossível que pensemos que o Pai na eternidade escolheu um povo para si e que Cristo tomou a vergonha e tomou a culpa desse povo e morreu eficazmente por esse povo, mas que o Espírito Santo não conseguiu sobrepujar a vontade humana. Então, vocês percebem como a tulipe, os 5 pontos da graça, ou aquilo que é chamado de calvinismo, é um sistema em que cada ponto torna mais claro o processo de salvação, e o ponto seguinte depende que o anterior também seja verdadeiro, porque é estranho nós pensarmos que o Jesus Cristo morreu por todos, mas que o chamado é eficaz, mas que o Espírito Santo vai operar eficazmente nos seus. É estranho pensarmos que a eleição é segundo a presciência, mas que Jesus Cristo teve uma morte limitada. Cada ponto desse ensinamento depende que o outro seja verdadeiro. E cada ponto vai lançar mais luz para os pontos seguintes. Então, a gente precisa agora tentar definir um pouco melhor o que a gente chama de graça irresistível. E o Ricardo tinha deixado no slide, e eu achei que foi um ótimo resumo. Aqueles que Deus escolheu antes da fundação são chamados eficazmente por sua palavra e seu Espírito no tempo determinado por Ele, sendo atraídos de seu estado natural de pecado e morte para a salvação e novo nascimento em Jesus. O Espírito Santo opera essa graça de maneira irresistível, vencendo toda rebelião e resistência humana, trocando o coração, iluminando a mente e renovando a vontade dos eleitos para que, espontânea e livremente, venham a Cristo através do arrependimento e fé. É muito comum, quando as pessoas começam a ouvir sobre os 5 pontos do calvinismo, a tulipe, elas levantem a contestação de que Deus viola a liberdade humana. Só que é estranho, porque a questão não é que Deus é um presidente e que ele está acabando com as eleições e está cerceando a liberdade do povo votar. A questão não é que o povo precisa votar e que Deus está tirando o direito do povo votar, que Deus está roubando a liberdade, que Deus está invadindo a casa da pessoa, que a pessoa comprou e que é bem dela e que é intocável e que Deus está tomando seus bens. A grande questão é que o homem se rebelou contra Deus, o homem merece condenação eterna pelos seus pecados, por não ter permanecido naquilo que Deus disse que ele deveria fazer. O homem merece condenação eterna, o homem não pode desfrutar de nenhum bem que provém de Deus, e Deus, em graça, em misericórdia, escolheu para si um povo para ser os seus vasos de misericórdia, onde ele vai demonstrar todo o seu amor e toda a sua bondade, onde ele vai propor para esse povo Jesus Cristo como oferta pela culpa, pelos crimes que eles cometeram. Então, a grande questão é, será que a gente precisa se levantar e falar que Deus violou a minha liberdade de escolha, sendo que nós só escolheríamos o pecado e que o pecado é loucura e que Deus é a fonte de sabedoria? Será que é realmente esse argumento contra a graça irresistível? Eu não conheço nenhuma pessoa que foi convertida a Cristo, eu não conheço nenhuma pessoa que foi chamada, nenhuma pessoa que teve perdão dos seus pecados reclamar disso. Eu não conheço. E a gente, para ficar isso mais claro, a gente pode até chamar uma testemunha. A gente pode chamar Agostinho aqui. A gente pode ver o que Agostinho disse quando ele fala sobre a sua conversão. Ele começa assim: tarde o amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde o amei. 30 anos estive longe dele, mas ele se compadeceu de mim e tudo mudou, porque ele me deixou conhecê-lo. Estavas comigo e não eu contigo, mas ele me chamou, clamou por mim, teu grito rompeu a minha surdez, brilhou, resplandeceu sobre mim, afugentou a minha cegueira. Então corri a Bíblia. Aquelas palavras ressoavam dentro de mim, pareciam escritas por uma pessoa que me conhecia, que sabia da minha vida. Ele exalou seu perfume. Respirei. Agora suspiro e anseio por ele. Uma pessoa que voltou dos seus pecados pela graça e misericórdia de Deus, ela não chama Deus de culpado. Pelo contrário, ela fala assim: eu anseio por ele.
o homem que tinha todas as suas escolhas do pecado e do pecado à morte, e que não podia desfrutar porque não queria e que era incapaz de se deleitar em qualquer bem, não tinha qualquer capacidade de se alegrar em Deus, Deus opera misericordiosamente nele, trazendo ele para si. E ele não se levanta contra Deus. Agostinho fala assim, nossa, minha liberdade, se Deus me deixasse escolher, se Deus operasse em mim, me dando uma graça prévia para perguntar se eu queria ou não, eu me sentiria mais confortável. Não é isso que nenhuma pessoa que voltou dos seus pecados, que Deus atraiu graciosamente, diz, mas todos falam que ele que me amou e que se deu por mim, quando eu estava nos meus pecados, e é isso que Paulo diz para a igreja, ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, e isso é esperança, isso que é a forma pela qual as pessoas vivem em santidade, é quando elas são vivificadas pela obra irresistível e invencível do Espírito Santo, e elas são atraídas a ele. Isso é glorioso. Então, a grande questão, será que é a liberdade da escolha humana, que só escolhia o pecado? Eu acho que não é um tema para se levar em debate. E a gente pode ver essa questão muito mais firme nas palavras de Jesus Cristo, que diz em João 6, no versículo 37 e 39, todo que o Pai me dá, virá. A doutrina da graça irresistível, ela não é simplesmente que um grupo de teólogos que estavam com tempo livre começaram a debater e chegaram num tema tão abstrato, tão grandioso, que não interessa para a gente, mas a gente ensina para que vocês venham e que vocês façam um quórum aqui pela manhã. A doutrina da graça irresistível é aquilo que vai nos motivar a anunciar o Evangelho, quando anunciamos o Evangelho para aquela pessoa mais dura, Deus opera em nós para que, se aquela pessoa foi amada desde antes da eternidade, essa pessoa virá. Porque todo aquele que o Pai dá, vai a Cristo. Pela obra irresistível e invencível do Espírito Santo, as pessoas vão a Cristo. Aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. A gente pode ver até mesmo o testemunho de Deus Pai no Antigo Testamento, falando, se a gente perguntar, qual que é a forma pela qual os homens vêm a Ti? É amor. A gente vê lá em Jeremias 31, no versículo 3, que diz assim, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. A forma pela qual Deus traz o homem não é arrastando. Muitas pessoas se arrastam à cruz por causa dos seus pecados e por causa do peso da sua culpa. Mas a forma pela qual Deus desperta o coração das pessoas, que Deus renova a consciência, é mostrando a sua beleza. A gente pode dizer como salmista, Senhor, que eu permaneça na sua casa, contemplando a sua beleza, porque aquele que foi vivificado, aquele que recebeu luz, que estava nas trevas e recebeu vida, agora ele ama Deus, ele ama contra aquele a quem ele se rebelava contra, aquele a quem ele dizia que era mentiroso. E a gente pode dizer, assim como diz o Evangelho, de que todo aquele que crê atesta que Deus é verdadeiro. Então, por toda a humanidade caída, o testemunho que dá é que Deus não é tão bom quanto diz, que Deus não é tão justo quanto diz, que Deus não é tão santo quanto diz ser. Mas quando Deus atrai em graça o pecador e faz com que esse pecador se refugie em Cristo e une esse pecador a Cristo, as pessoas dizem, Deus é verdadeiro em todos os seus atos, é justo em todas as suas ações, é glorioso e é belo em tudo o que ele faz. Então, quando o coração é de fato desperto, é de fato unido àquilo que é verdade, é unido à fonte de sabedoria, eles atestam que Deus é verdadeiro. Então, os eleitos, eles são atraídos porque o Espírito Santo não falha naquilo que ele opera. A questão que pode vir, dentre muitas, assim como eu disse que cada ponto posterior lança mais luz pelos pontos anteriores, é a seguinte, como saber se eu sou um eleito?
Isso vem de duas formas, vem de uma questão sincera. A pessoa, ela acha que a eleição é algo extremamente grande, que não é manifesto em nenhum lugar, e ela tem dúvida quanto a ela ser eleita ou não. A segunda é aquela pessoa que usa a bondade de Deus na eleição como uma forma de se endurecer mais ainda, porque ela fala assim, se eu não sou eleito, então eu não vou fazer nada, e se eu sou, eu também não vou fazer nada, e que Deus faça. Para essa segunda pessoa, a gente tem que anunciar novamente o Evangelho, que é responsabilidade dela voltar dos seus pecados e oferecer obediência perfeita a Deus. É isso que Deus requer, é isso que Deus digno merece. Para a segunda pessoa, a gente pode explicar de uma forma muito melhor. Deus não quis falar quem eram os eleitos. Deus não achou que era uma informação importante, mas Ele tornou uma forma clara. Todo aquele que o Pai dá, virá. Então, Joseph Alleine até começa falando que você não tem que ficar pensando se você é um eleito ou não, mas a questão que você tem que responder é, você voltou dos seus pecados? Você confia em Jesus Cristo? Você se atenta para aquilo que Jesus Cristo diz e você tem deleite naquilo que Jesus Cristo diz? Então, esse é o testemunho de que aqueles que confiam em Cristo não serão enganados, e que nenhuma pessoa que confiou em Jesus Cristo foi rejeitada, e que não tem nenhuma pessoa que não foi amada pelo Pai antes da eternidade, que vá e confie em Jesus Cristo. Todos aqueles que depositam a confiança em Jesus Cristo, além do testemunho do perdão dos pecados, eles têm o testemunho de que eles são amados desde antes da eternidade, que desde antes da eternidade, Deus amou com amor infinito, e que no tempo, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, Ele atrai de forma graciosa esses pecadores. Esses pecadores virão ao Filho, e no Filho, por estarem unidos ao Filho, vão receber fé, arrependimento, graça, santidade, perseverança, e todas as coisas que são necessárias para a vida e piedade são encontradas em Jesus Cristo, porque Deus amou esse povo desde antes da eternidade. Então, se alguém tem dúvida quanto se é eleito, quanto se essa questão, como que eu posso saber, você confia em Jesus Cristo? Essa é a primeira pergunta. E não precisa ser, você confia em Jesus Cristo e você faz isso, e você faz isso. Não, o confiar em Cristo já é muita coisa. O confiar em Jesus Cristo por quem Ele é e por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele diz ser, já é um testemunho claro de que Deus amou esse que confia em Jesus Cristo desde antes da eternidade. E é por isso que a consciência dele é desperta. E é por isso que Jesus Cristo é precioso para ele. Então, a gente pode tornar isso mais claro com a pergunta que diz lá na Confissão Helvética, na conclusão que diz na Confissão Helvética, seja, pois, Cristo o espelho, no qual contemplamos a nossa predestinação. Teremos um testemunho bastante claro e seguro de que estamos escritos no livro da vida, se tivermos comunhão com Cristo, e se Ele for nosso, e nós dele, em verdadeira fé. Deus responde a questão. Então, aqui não é como um vestibular, em que cada um vai poder procurar o seu nome numa lista para saber se passou ou não, para saber se foi amado ou não, mas existe uma forma muito mais graciosa, e uma forma pelo qual o coração do homem não conseguiria pensar, de que todos aqueles que o Pai amou antes da eternidade, que o Filho morreu, o Espírito vai trazer. E essas pessoas vão voltar ao Pai. Então, a eleição não é uma coisa que desanima as pessoas que buscam a Cristo, mas um conforto de que todos aqueles que vêm a Cristo são amados desde antes da eternidade pelo Pai, e que a vontade de Jesus Cristo é obedecer à vontade do Pai, e que essas pessoas, de forma alguma, vão ser lançadas fora. Então, isso torna mais confortável para você, mas não confortável de, beleza, vou ficar em casa, mas mais confortável de, nossa, quanto amor. Às vezes a gente, por causa desse amor barato que é pregado, de que a gente sai falando para todo mundo que Deus te ama, a gente esquece o quanto o amor de Deus pelo seu povo é precioso. E a gente pode ver nas doutrinas da graça, nessa flor que é dada aos pecadores, como
que o amor eterno de Deus é manifesto em atrair aqueles que Ele amou desde antes da eternidade. Pela obra irresistível do Espírito Santo, nós nos apropriamos de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Então, a gente precisa, diante disso, render glória a Deus. É simplesmente isso, porque a gente vê que a nossa vontade foi vencida, e que a nossa vontade foi vencida de uma forma gloriosa, para que agora a gente viva para Deus. Isso é a esperança das almas buscadoras, é que todo aquele que o Pai amou desde antes da eternidade, Ele vai dar a Cristo, e que Cristo vai trazer a Ele. Então, assim como eu disse que cada ponto lança mais luz, quando a gente for estudar a perseverança dos santos, vai ficar muito mais claro como que o amor eterno do Pai não pode ser frustrado, nem na conversão e nem na vida cristã, mas que aqueles que o Pai amou desde antes da eternidade, Ele vai dar a Cristo, e o que Ele dá a Cristo vai ir a Ele, e que Cristo não vai lançar fora. Então, na próxima semana vai ficar muito mais claro, muito mais glorioso a forma pelo qual Deus salva pecadores. E essa forma é infinitamente bela. E se a gente for pensar qual que era a outra forma que estavam propondo quando falaram que precisávamos reformular aquilo que as igrejas reformadas criam, ela é simplesmente estranha às Escrituras e ridícula. O Espírito Santo é incapaz de vencer a vontade humana. O Pai previu aqueles que viriam, e aqueles que já creriam, Ele elegeu, e que Cristo morre por todos, até aqueles que o Pai preveu que não creriam, e que o Espírito Santo vai ficar lutando e combatendo contra a vontade corrupta do homem, e que talvez ele vença, mas que talvez ele vencendo pode chegar lá na frente e ser sobrepujado novamente. E a vitória inicial é uma derrota, porque se o objetivo era trazer esses homens à salvação, no fim eles podem se perder. Então, além de ser um processo estranho às Escrituras, é um processo estranho até ao próprio pensamento humano, de que Deus Pai pode falhar, mas se Deus Pai não falhar, o Deus Filho pode falhar. E se Deus Filho não falhar, o Deus Espírito Santo também pode falhar. Então, é sempre um argumento contra a Trindade. E a gente vê que o que as Escrituras dizem e aquilo que o próprio sistema torna claro é que Deus é invencível e que ninguém pode resistir à sua vontade e que Ele faz todas as coisas para a sua própria glória e que isso é glorioso e que isso é belo e que a gente tem que se curvar a isso em reverência e admiração. Esse é o resultado das doutrinas da graça. As doutrinas da graça não são simplesmente para combater outras pessoas, mas é a flor que Deus dá ao seu povo, para que o seu povo viva para Ele. Que o perfume de Cristo seja exalado de uma forma muito mais clara pelas pessoas. Então, a gente precisa se curvar em adoração a isso que Deus faz. O processo que Deus escolheu trazer homens é um processo que não tinha em coração nenhum humano, que nenhum humano poderia sequer desenhar. E foi isso que Deus reservou para aqueles a quem Ele ama. Então, é nisso que brisa a nossa alegria. É de que todos aqueles que depositam a confiança em Jesus Cristo, o Pai amou desde antes da eternidade, e que o Espírito Santo é o penhor para garantir que essas pessoas vão chegar até o fim da sua caminhada e vão se apresentar santas e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, é nisso que precisa ser a esperança da igreja. É nisso que pecadores precisam se refugiar. É aqui que a alma pecadora pode encontrar refúgio. E é digno de adoração. Vamos orar. Senhor, glória somente ao Teu nome. Glória somente ao Teu nome por aquilo que o Senhor faz em Jesus Cristo. Por aquilo que o Senhor opera no Teu Santo Espírito invencível. E que homem nenhum pode resistir à Sua vontade, Senhor. Nós louvamos o Seu nome pela Sua graça infinita que é manifesta a pecadores. Mesmo eles não merecendo, o Senhor não olhou os nossos pecados, mas o Senhor olhou a Sua própria glória. O Senhor olhou a Sua própria sabedoria em manifestar Jesus Cristo como glorioso aos homens, Senhor. Que os nossos corações encontrem conforto em Ti. Que os nossos corações encontrem infinita graça na pessoa de Jesus Cristo, como o Senhor quis que Ele fosse o nosso mediador. E que venhamos ter sempre refúgio na pessoa do Seu Santo Espírito, sendo convencidos dos nossos pecados e sendo estimulados a andar em santidade, Senhor. Deus, glória somente ao Teu nome. Por Cristo Jesus,
pelo Teu Santo Espírito que nos torna participantes das obras conquistadas por Jesus Cristo. Ao Seu nome seja a glória, agora e para todo sempre. Amém.